Boa tarde a todos. Boa tarde. Nós estamos reunidos para iniciarmos o nosso estudo de hoje da obra A Gênese, de Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 17, Predições do Evangelho. Hoje nós vamos estudar a pedra angular. Antes nós vamos envolver a nossa irmã Ana, que irá proferir a nossa prece inicial. Fechemos então nossos olhos e vamos agradecer mais uma vez a Jesus, nosso irmão maior, a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome para estudar os seus ensinamentos. Querido amigo Jesus, te rogamos que tu desça sobre cada um de nós e de modo especial a nossa irmã Conceição, a tua luz, a tua sabedoria, para que possamos, divino amigo, entender os teus ensinamentos na sua essência e assim termos as condições necessárias para colocá-los em prática. Muito obrigada, Senhor, e que os nossos amigos espirituais nos conduzam em harmonia. Fica conosco e que assim seja. Disse-lhes então Jesus, agora: nunca leste nas Escrituras? Aí vai lá nas Escrituras, que aqui vai estar em Isaías. Ele tirou lá do Antigo Testamento e vai estar também no Salmo de Davi. Exatamente essa passagem aqui. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito, e isso é maravilha aos nossos olhos. E termina aí. Essa anotação dessa citação aqui, falando da pedra. E aí, quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, a gente está estudando a Gênese, está estudando o Evangelho, que vai falar da doutrina espírita, fala do quê? Como a base para levantar o edifício. E aqui no Antigo Testamento, ele fala nessa pedra angular, para iniciar todo esse trabalho. Vamos ver aqui em Isaías. Olha o cântico de Isaías. Isaías 28, página 1295. Ouve a palavra de Yahvé, que é Deus, homens insolentes, vós governadores deste povo que está em Jerusalém, e com o Sheol fizemos um pacto. Sheol, eles colocam como hoje que a gente chama de inferno, o que está embaixo. E com o Sheol fizemos um pacto. Quanto ao flagelo ameaçador, ele passará sem atingir-nos, porque fizemos da mentira o nosso refúgio. Você vê se é um salmo. O salmo era a música. Então, se você for estudar, todo tempo eles estão dizendo que o Israel está sendo infiel, que Israel não está cumprindo os deveres, que Israel está fugindo. Todo tempo, olha aqui, ó. Porque fizemos da mentira o nosso refúgio e atrás da falsidade nos escondemos. Olha só que dureza. É por esta razão que assim diz o Senhor Yahvé: eis que porei em Sião uma pedra. É o Monte Sião. Tem o Monte Gerazim e o Monte Sião. Monte Sião é em Jerusalém. Monte Gerazim é na Samaria. Samaritanos e judeus é da mesma nacionalidade. Eles são o quê? Hebreus. Na divisão das 12 tribos, as 10 tribos do norte se separaram dos judeus, da tribo do sul, das duas do sul. Eram 12 tribos, dividiram a do norte em 10 e se denominaram samaritanos. E construíram um templo, que era o templo de Gerazim. Então o que eles diziam? Que Deus estava no templo deles. As duas tribos do sul se denominaram judeus, porque vinham da tribo de Judá, e construíram um templo em Jerusalém.
E ali era o templo de Sião. Então eles diziam que Deus estava no templo deles. E aí a briga dos montes. E por esta razão que assim diz o Senhor Yahvé: eis que porém em Sião uma pedra de granito, pedra angular e preciosa, uma pedra de alicerce bem firmada. Aquele que nela puser a sua confiança não será abalado. Porém, o direito como a regra e a justiça como nível. Mas quanto ao refúgio da mentira, o granito levará e o seu esconderijo. As águas o submergirão. A vossa aliança com a morte será rompida. O vosso pacto com Sheol não substituirá. Quanto ao flagelo destruidor ao passar, ele vos calcará os pés. Toda vez que passar, ele lançará a mão de vós. Com efeito, ele passará de manhã em manhã, de dia e de noite. Em suma, só o medo fará entender a mensagem. Isso aqui a gente tem que realmente interpretar, é um conceito bem complexo, mas muito bom. Em que ele fala da pedra angular. E aí nós temos também, isso aqui é em Isaías, aí nós temos o Salmo é música, tá? Aí tem uma parte da música desse salmo que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Quem é a pedra que foi rejeitada? Jesus. Isto vem de Yahvé, de Deus. Lembra que ele se denomina enviado de Deus? E é maravilha aos nossos olhos. Este é o dia que Yahvé fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Porque todo o Antigo Testamento fala da vinda do Messias. Todos eles aguardavam o Messias. Mas aguardavam o Messias que viria em uma carruagem de fogo, rasgando o céu, e seria um Messias que iria promover uma guerra. Mas não, o Messias que veio foi o Messias que Isaías apresentou. Era o Messias sofredor. E Jesus fez tudo o que estava escrito no Antigo Testamento sobre como seria o Messias. Nós estudamos bem isso aqui. O Messias iria dar visão a cego de nascença. O Messias iria levantar pessoas paralíticas. O Messias iria levantar mortos. Ele fez tudo. Jesus não veio para curar corpo. Ele fazia isso para que o identificasse como Messias. Nós vimos isso na cura do cego de nascença. Senhor, quem pecou? Foi ele ou foi seus pais? E o menino nasceu cego, como é que ele poderia ter pecado? E Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais. Isso está sendo feito para que se cumpra a vontade do meu Pai. É como se o menino, antes de reencarnar essa alma, acertou que viria cego para participar do Evangelho, da Boa Nova. Vocês viram como fica rico o estudo? Nunca lestes na Escritura: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilha aos nossos olhos. Por Deus, né? Muito bom. Vamos ver o comentário do nosso professor Denizar? Aí você entra agora aqui com o Denizar com a cabeça preparada. Porque você lê isso aqui sem ter pego todo esse material, você fica meio perdido. É como diz assim, você só faz provar o doce, você não come ele todo. Você não sabe nem o que tem dentro do doce. Então vamos ver aqui a citação nas predições do Evangelho do nosso querido irmão Allan Kardec. Ele pegou o versículo 42, 46 e logo depois ele pegou só a parábola. Olha só para a gente entender a pedra angular. Disse da pedra angular que forma o cunhal do edifício. Daí o termo, quando se fala da doutrina espírita, também desse edifício. Um edifício a ser levantado, né? Cunhal é o ângulo saliente formado por duas paredes de um edifício, né? Como se fosse uma esquina. Mas antes do alicerce vem essa pedra angular. Que o alicerce já parte do princípio que existe essa sustentação, entendeu?
A construção não começa de um alicerce. Bem antes lá embaixo. Vamos ver aqui então, vamos pegar agora só a Gênesis. A pedra angular, já partindo do princípio nós sabemos que pedra é essa. Não lestes jamais isto nas Escrituras? A pedra angular que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra do ângulo. Foi o que o Senhor fez e nossos olhos o veem com admiração. Pois isso eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado. Tirado de quem? Do povo de Israel. Porque eles eram um povo escolhido para ensinar Jesus. Jesus era judeu. Para dar o testemunho. Para mostrar a humanidade. Mas eles o quê? Falharam. Rejeitaram. E será dado a um povo que dele tirará frutos. Foi dado quem? Aos gentios. Gente, quem está estudando Paulo consegue entender isso aqui com mais lucidez. Quantas vezes Paulo foi à sinagoga para falar de Jesus? Todas as vezes ele foi açoitado, apedrejado, censurado, humilhado. Ele está em Roma já no ano 63. Tinha judeu em Roma. Reúne meus irmãos de raça. Vai e fala de Jesus. Novamente a agressão. Novamente a desconfiança. O que Paulo fez? Ficou insistindo? Foi ensinar o evangelho para quem? Para os gentios. Para os pagãos. E eles souberam entender o Messias. O gentio era o não-judeu. Todo não-judeu era chamado de gentio, eram os estrangeiros. Continua aqui. Vos será tirado e será dado a um povo que dele tirará frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra, se despedaçará, e ela esmagará aquele que sobre quem cair. Dá a entender que essas pessoas que querem cair sobre essa pedra é com o intuito de o quê? Destruir. E aquele que fizer isso vai acabar sendo o quê? Destruído. Destruiu a sua encarnação. Vai ter que começar tudo de novo. Porque quem é a pedra? É Jesus. Isso é uma simbologia. É a pedra angular. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra, e acho que se deixar cair. Voluntário. Se permitir, se despedaçará, e ela, essa pedra, esmagará aquele sobre quem cair. Tendo ouvido de Jesus essas palavras, os príncipes dos sacerdotes reconheceram que era deles que o mestre falava. Quiseram então se apoderar dele, mas tiveram medo do povo que o considerava um profeta. Olha que interessante. Tendo ouvido de Jesus essas palavras, os príncipes dos sacerdotes, reconheceram que era deles que o mestre falava. Deles quem? Os sacerdotes. Que era quem? Os do quê? Os judeus infiéis, que não estavam reconhecendo Jesus como a pedra angular. Aí a vontade deles foi o quê? Mata Jesus. Jogando aqui chavequinho pra gente esse homem. Imagina ele achar que ele é a pedra angular e que nós somos os judeus infiéis. Está falando da gente. Vamos já matar. Não mataram por quê? Porque o povo achava que Jesus seria um profeta. E dentro da crença deles, matar um profeta seria um ato e iria trazer para ti muito mal. Por isso que retardaram muito a morte de João Batista. Porque Herodes tinha pavor, porque João Batista era considerado o quê? Um profeta. Então o judeu não poderia jamais matar um profeta, porque ele poderia ter anos e anos e anos de sofrimento por causa disso. Foi a mesma coisa. O que os judeus fizeram? Quem foi que matou Jesus? Foram os judeus? Os romanos. Olha para te ver. Quiseram então se apoderar dele, de Jesus, mas tiveram medo do povo que o considerava um profeta, até mesmo da própria reação do povo. Isso está em Mateus.
Aí vem aqui o comentário do professor Denizar. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Por quê? Porque todas as pedras que os profetas colocaram, os homens destruíram. Por isso que os profetas estão sempre o quê? Povo de Israel, povo adúltero, estão se desfazendo da aliança que fizeram com Deus. A aliança era o símbolo do casamento, o casamento do povo com Deus. Então, quando você vê a aliança no Antigo Testamento, se diz, opa, casamento do povo com Deus. Adúltera, essa criatura deixou de adorar um Deus, passou a adorar vários deuses, ela é chamada de prostituta. No Antigo Testamento, Tudo isso são interpretações que a gente tem que entender. Erguido sobre as ruínas do antigo. Havendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa pedra, ela os esmagou a eles, do mesmo modo que esmagará os que depois a desconheceram ou lhe desfiguraram o sentido em prol de suas ambições. Ele ainda deu uma cutucada aqui na Idade Média, porque quando eu desfiguro essas lições, uma pedra cairá sobre mim e me esmagará. E os sofrimentos são muitos. Para quem estuda Obreiros da Vida Eterna, vê a situação do povo ao desencarnar. E para quem está estudando céu e inferno, também vê muito bem isso na prática. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus por mais essa atividade. Até o nosso próximo encontro.